Bom dia, gentes! Vamos para a nossa leitura de hoje, Lucas capítulo 8. A parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cuja, administrador da casa de Heroide. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu vêm e comeram. Parte dela caiu sobre pedra e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas as outras falo por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir os seus caminhos são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão bom fruto com perseverança. A candeia. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentivamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles
que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grandes perigos. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? A cura de um endemoniado. Navegavam para a região do Geraseno, que ficava do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas no sepulcro. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogue-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés, as mãos, acorrentado e entregue aos cuidados de guarda, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Eu vou parar por aqui nessa leitura, depois eu vou continuar porque é bem grande também. Vou fazer um salmo agora. Nossa querida no 21. Vamos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas eu encontrará refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo e protetor. Eu não temerá o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que move nas forasteiras nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos.
Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão forte e a serpente. Pisoteará o leão e a cobra. Porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.